Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que juntos tentamos compreender um pouquinho mais desta doutrina tão profunda. Eu penso que é isso a doutrina espírita. Ela é de uma profundidade e ela é de uma coerência tão grande, tão imensa, que eu costumo dizer que quando a doutrina entra em nós, e não quando nós entramos na doutrina, é o momento em que tudo faz sentido. É o momento em que nós passamos a serenar e assimilar o nosso verdadeiro papel na vida, na existência. É o momento em que todos os nossos porquês começam a ser respondidos. Mas não respondidos de uma maneira objetiva, clara. É isso porque é isso. Mas começa a ser respondido de dentro para fora. É aonde nós conseguimos assimilar e entender quem realmente somos. Esse conjunto de sentimentos e emoções em que nos forma. Nós somos pura emoção. E como lidar com a emoção? Como lidar com o sentimento? Porque ele é espontâneo, ele é livre, ele não tem barreiras. E assim somos nós, livres, sem barreiras. Nada nos impede, nada nos contém. E como entender esse processo? Como nos entender e compreender sem uma noção básica do que é Deus? Porque Deus é a nossa compreensão, é a nossa essência. Deus é a tradução do que somos. É um pouco difícil de entender e compreender assim num primeiro momento, porque se trata justamente de sentimento. É só sentindo para saber. É só transbordando de si para compreender. Por isso nós sempre fazemos o convite para que ao menos conheça a doutrina espírita. Traga ela para perto, para junto, porque ela promove a transformação. Porque ela faz com que nós consigamos sair da casca. Faz com que nós consigamos nos libertar. E não é uma liberdade, nós não estamos presos fisicamente, nós estamos presos emocionalmente. Nós estamos fixados em algo ilusório, que nos martiriza, que nos penaliza. E a doutrina em si é um bálsamo, é o alívio, são as respostas, é o profundo de si mesmo. Saber quem somos, do que somos capazes e do que precisamos fazer
é uma chave poderosa para qualquer ser humano. Porque aquele que se conhece, que sabe para onde deve ir e caminhar, ele não teme. Ele não teme o erro, porque ele tem convicção e ele tem certezas de que o único caminho é e sempre será Deus. Isso de uma maneira bem romântica, podemos dizer assim. Porque no momento que nós sabemos para onde devemos ir, como devemos ir e quais ferramentas devemos usar, nós tomamos posse de nós mesmos e da nossa encarnação. E isso nos faz e nos torna mais fortes, mais seguros. E nós conseguimos ter a coragem de tomar as decisões, de seguir os caminhos, de fazer o que realmente nós viemos fazer. Resgatar, provar, expiar, regenerar, modificar, transformar. Transformar todo o erro em acerto, toda a maldade em bondade, transformar o ser primitivo no ser sublime. Mas o que eu ganho com tudo isso? O que ganhamos com tudo isso? Nada mais, nada menos do que a paz de consciência. E o princípio da felicidade. Perguntemos hoje a qualquer homem na Terra, homem ou humanidade, o que tu deseja? E eu creio que as respostas serão diversas, mas que no íntimo é uma única coisa. Eu desejo ser feliz. É a ânsia do homem terráqueo, do homem da terra. É a ânsia do homem que vive no mundo de provas e expiações. É a ânsia de um homem que vive atormentado pelo seu passado. Porque se estamos todos juntos neste momento, neste mundo, é porque nós temos um passado muito difícil e doloroso. E nossa ânsia é resgatá-lo para poder seguir em frente e ser feliz, definitivamente feliz. A evolução, ela se dá em processos, em passos e em etapas. Só que em cada processo, em cada etapa, nós precisamos aprender, desenvolver. E nesse momento da nossa evolução, nesse momento em que estamos atravessando, a doutrina espírita, ela é a chave. Porque ela é o conhecimento. O verdadeiro empoderamento não é beleza, não é físico, não é o status. O verdadeiro empoderamento de qualquer segmento que seja, sempre será o conhecimento. Conheces a ti mesmo, sabereis quem és. Então, meus irmãos, é apenas uma reflexão para que nós consigamos nos
situar e nos colocar. Vamos então, todos nesse momento, fechar os olhos e fazer a nossa prece de abertura, agradecendo infinitamente a Deus por nos amar tanto, por nos querer tanto e por desejar tanto a nossa evolução. Abençoar a esse Mestre Divino, amado, incrível homem, incansável, anjo guardião do nosso mundo e de todos os outros. Agradecemos a Ti, Mestre, irmão, Jesus, por tudo que tem feito e derramado sobre todos nós nessa jornada, que é extensa, longa, em que nós atravessamos. Que no despertar de nossas consciências consigamos nós sermos um pouco melhores hoje do que fomos ontem. Agradecemos a espiritualidade amiga, que como um irmão protetor sempre está ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa jornada, da nossa caminhada. Agradecer a mentora de nossa casa pelo trabalho incansável e agradecer aos amigos que hoje se encontram aqui. Que o trabalho dessa tarde seja um trabalho leve de compreensão e entendimento em nossos corações. Que assim seja. Hoje nosso irmão Fernando. Uma boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, pessoal que está assistindo através da internet. Gostaríamos de dizer que este capítulo, apesar de ser a nossa busca incessante, nos traz o tema bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Porque qual de nós, depois de conhecer os ensinamentos, não busca ter um coração mais puro, um coração mais lapidado? Porque isso é realidade e é possível. Senão Jesus não teria nos orientado na época. E em Mateus ele diz que bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E algo que eu acho sempre muito válido falar, refletir, é sobre a ideia que Jesus sempre nos deixou nos ensinamentos do futuro, né? De um período, de uma existência vindoura que iria nos trazer coisas diferentes. Mas que, claro, sempre depende de nós, das nossas ações, porque tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, nós acabamos recebendo. Se não é nessa, se não for nessa existência, será na próxima, e na próxima, e na próxima. Então dizer que bem-aventurados aqueles que têm puro coração é simplesmente dar uma injeção de ânimo a cada um. Porque na época, ver a Deus, o que mais o povo queria era conversar com Deus, né? Claro que hoje, dentro dos ensinamentos que nós temos, sabemos que não é bem simples este processo e que ver a Deus, nós na forma humana, seria praticamente impossível. Porque nós temos um entendimento de Deus um pouco diferente, não como uma figura. Tanto que na época quando Moisés salvou aquele povo, né? O povo já começava a adorar imagens, né? A atribuir nomes e tudo mais. Mas nós temos o entendimento, e a doutrina espírita nos traz, que Deus é a essência e Ele está dentro de nós. Então, quanto mais puro eu for
adquirindo essa pureza, quanto melhor moralmente eu me encontrar, mais próximo de Deus eu estarei. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, né, todo mundo conhece esta frase, né? Ele está em inclinar-se diante daquele que é criador, daquele que é maior, daquele que está acima não só de nós, mas acima de todas as coisas. Então, quando nós adotamos isto para a nossa vida, e seguindo os ensinamentos do Cristo, que também veio exemplificar as leis de Deus, ele veio mostrar como que nós poderíamos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, seguindo nesta linha, nós começamos a perceber que as nossas ações que irão lapidar o nosso coração. E ele diz também, neste capítulo, Jesus, que deixai vir a mim as criancinhas, porque delas será o reino de Deus, né? Porque elas serão o nosso futuro. E trazendo para um lado mais doutrinário, nós também podemos, neste momento, ser crianças espirituais. Porque basta parar, observar, através de todas as mudanças que nós tivemos desde o início da nossa existência, podemos perceber e admitir que ainda não sabemos nem a metade da metade e não fazemos nem a metade da metade do que seria ideal para que tivéssemos um coração puro. Mas o que nos dá a esperança sempre é de que teremos sempre uma nova oportunidade. E não necessariamente essa nossa próxima oportunidade é numa outra existência. Deus divide o nosso tempo, divide os nossos anos em meses, em dias, em horas, para que a todo momento futuro, daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 1 dia, 1 mês, que nós tenhamos uma nova oportunidade. Porque o que fizemos há 1 minuto atrás, fizemos. Infelizmente não tem como apagar. Mas o que nós iremos fazer daqui a 2 minutos é muito importante. E trazer a simbologia ou a figura de uma criança, com certeza foi a forma que Jesus conseguiu, naquele momento, exemplificar para aquele povo. Porque criança, sabemos que é pureza, inocência. Claro que nós acreditamos, dentro da doutrina espírita, que a criança, ela é um espírito, às vezes muito mais idoso, vamos assim dizer, do que os próprios pais. Mas na fase infantil, ali na fase da criança, ela está mais aberta, porque está paralela entre o mundo espiritual e o mundo material. Então ela está mais apta a ouvir e a mudar um pouco as suas inclinações. Dificilmente um adulto ou um idoso, naquele momento, iria compreender se Jesus se referisse a essa faixa de idade. Porque era um povo que julgava muito, e ainda julgamos, claro.
Julgava muito porque conhecia o fulano. Ah, mas como que o fulano vai ter puro coração se ontem ele estava brigando lá com o ciclano? Né? Então, esta colocação da criança, nós precisamos sempre refletir. Porque crianças espirituais ainda somos. Ou talvez estamos passando para a fase da adolescência, agora nesta transição planetária, está um pouco avançado. Mas se estivermos na fase espiritual adolescente, aí temos um pouquinho mais para nos preocupar. Porque precisamos lapidar o nosso coração dentro do tempo que é de Deus, claro, não com pressa. Mas se nós chegarmos a um nível onde já fizemos de tudo e não mudamos, nós sabemos que não teremos uma vida para frente, existências futuras tão fáceis. Então, queridos irmãos, ele diz aqui no capítulo que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como tomou para o da humildade. E isso é algo muito interessante também, porque no Evangelho fala também na questão da prece, que às vezes nós falamos tão fininho, tão doce, para pedir, para fazer uma prece, ou às vezes até na frente das pessoas. Mas nós sabemos que não é na entonação da voz que está a verdadeira pureza. Porque uma palavra, após sair de nossa boca, não tem como voltar atrás. O efeito que ela vai gerar no outro, ela pode ser muito grave. Por isso que é importante, e aqui neste capítulo ele fala da pureza na questão moral, na questão dos pensamentos. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós passamos o tempo todo enganando a nós mesmos. Porque não tem como enganar Deus. Ele conhece cada um de nós. E não tem como enganar a Jesus, porque também Ele conhece. E no processo de reforma íntima, onde aos poucos nós vamos conhecendo a nós mesmos, já podemos ter uma base a cada dia que passa, se estamos ou não purificando o nosso coração. Então é muito importante esta reflexão todos os dias. Quando vamos fazer uma prece, antes de pedir, será que não é melhor nós agradecermos pelo que passou? Sim, é complicado, é bem complicado. É um processo que às vezes nós passamos por um momento turbulento na nossa vida, os dias são difíceis, as coisas não estão do nosso agrado. Por que eu vou agradecer? Não, mas aí que começa o processo de mudança. Porque o mínimo que nós devemos fazer é admitir que nós erramos. Isso não é feio. Não é sinal de fraqueza. Eu não vou pedir perdão porque eu acho que eu estava certo. Sempre é importante agradecer e depois pedir.
e sempre que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque se fosse feita todas as nossas vontades, não estaríamos num lugar muito bom. Porque começamos no lado material, em um grupo de pessoas, onde de repente elegem algum líder. Este líder vai ditar algumas regras para aquele grupo. Será que serão perfeitas? Não. Elas irão atender ali, aquele momento, as necessidades da maioria, ou talvez o descontentamento da outra maioria. Então é muito importante sempre ter na consciência de que agradecer é essencial para que possamos pedir. Aqui ele também fala na questão de tudo aquilo que nós fazemos indiretamente, né? Através do pensamento. Quantas vezes nós traímos a confiança de alguém por pensamento? A pessoa está falando e aí nós estamos pensando, mas isso não vai dar certo. Ou, o fulano tá meio biruta, né? Então isso também é importante que a gente retire um pouco. Faça um exercício. E é difícil sim. Aqui, provavelmente, com certeza, tem muitos irmãos desencarnados que têm uma outra visão do que nós estamos tendo aqui, que poderiam falar que é verdade. Então, esta pureza de coração, ela é possível. Ver a Deus dentro dos nossos entendimentos de que Deus é a essência, também é possível. Mas, como eu falei, quanto melhor moralmente nós estivermos, mais próximo de Deus estaremos. Quanto mais andarmos na linha do progresso, onde está a caridade, a bondade, o perdão, o amor, mais nós estaremos purificando o nosso coração. Mas então se eu não tenho o coração puro, eu não preciso me preocupar porque um dia eu verei Deus. Não. Se você não tem o coração puro, e eu falo por mim, eu também não tenho, estamos aqui para melhorar, não precisamos jogar tudo. Ou ficar na zona de conforto de que, aquela música do Deixa a Vida Me Levar, né? Não. Nós precisamos a cada dia fazer um pouquinho. Porque se nós vamos levar mais 58 reencarnações, existências, para chegar lá, não tem problema. Quantos nós devemos ter passado aí nesta vida que nos trouxe até aqui? Então hoje, fazendo um análise, eu já consigo me ver um pouquinho melhor. Por mais que eu não tenha a certeza do passado, do que realmente aconteceu, às vezes nós temos algumas revelações vergonhosas, mas sei que hoje eu estou um pouquinho melhor. Então, aos poucos, nós vamos mudando esse processo. Então, sim, devemos ter confiança e esperança, porque dias melhores virão. E esta pureza de coração, ela vai vir, ela vai acontecer, mas no tempo de Deus e com o nosso esforço. Nós ainda viveremos
coisas maravilhosas. Porque a tendência é, ao desencarnar, quando o espírito está inserido num processo de melhoramento, a tendência é chegar do outro lado um pouco melhor, ver coisas um pouco melhores. Então, vamos manter a fé e a esperança, porque chegaremos lá. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer, o nosso tempo ali está acabando. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco. Quem quiser ler em casa este capítulo, ele é muito rico, muito valioso. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que quiserem também visitar o nosso canal no YouTube, nós temos diversas palestras, todas baseadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu agradeço de coração a paciência de cada um. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Passamos então a nossa prece de irradiação, depois o nosso passe espiritual para ser aplicado aqui mesmo no salão, e depois a nossa prece de encerramento. Mais uma vez eu convido todos aqueles que puderem e quiserem fecharem os olhos. Trazer à sua tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus. E com ele, com essa figura radiosa, luzente, adentramos primeiramente em nosso lar, no nosso ambiente familiar. Busquemos abraçar todos aqueles entes queridos que lá se encontram, abençoando, pedindo ao Mestre Jesus que os abençoe. Percorramos todos os cômodos do nosso lar, pedindo harmonia, paz e tranquilidade. Pedimos por todos aqueles que nos fazem hoje parte do nosso conjunto familiar, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, avós. Pedimos por aqueles que chamamos de amigos, pedimos por suas famílias, pedimos pelos vizinhos, pelos conhecidos, pelos moradores de nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo estado, pelo país e por todo o resto. Pedimos por todos aqueles que se encontram nesse momento em aflição, em dolorosa aflição. Pedimos por aqueles que se encontram acamados em camas de hospitais, em clínicas, restabelecendo a saúde que se encontra precária. Pedimos por todos aqueles que se encontram abandonados em lares, em casas, lares, em asilos, em orfanatos. Que nosso Mestre Jesus abrande seus corações e os façam compreender suas situações. Pedimos por todos aqueles que se encontram na noite escura da ignorância, que ainda não têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que ainda se encontram embriagados pela materialidade do mundo ilusório, por aqueles que se encontram encarcerados em si mesmo e em paredes de pedra, atrás das grades, em presídios, em casas de detenções. Pedimos, Senhor, que abrande o coração daqueles que hoje estão nossos governantes, que eles possam adotar políticas sociais mais justas e que façam sentido e tenham coerência com a sociedade tão necessitada que hoje se faz presente. Pedimos, enfim, Senhor, que ilumine todo o caminho em que nós percorramos e que nos dê muita força, muita fé e principalmente muita coragem de encararmos nossas